Bom dia, pessoal! Meu nome é Thalita, eu sou pesquisadora da linha de luz Mogno, do Sirius, que é uma linha dedicada à micro e nanotomografia de raios-x. E quem falou para vocês sobre essa técnica ao longo dessa semana foi a pesquisadora Nathalie Arquilha, e hoje eu vou complementar com algumas aplicações na minha área de pesquisa, que é a ciência do solo no contexto da agricultura. Então, o título da minha apresentação é o seguinte: Fluxo de água, transporte de nutrientes e crescimento de raízes no solo. Estudos por tomografia de raios-x em multiscala e 4D. Então, a ideia é começar definindo o solo como meu objeto de estudo, de maneira bem fundamental, e aí eu vou evoluir para alguns exemplos de aplicações já realizadas ou ainda em planejamento usando a linha de luz Mogno. Bom, quando nós pegamos um pouco de solo ou de terra, como nós costumamos chamar, nas mãos, pode parecer que nós estamos segurando algo sólido. Mas num solo ideal para o crescimento de plantas, apenas cerca da metade do seu volume consiste de material sólido, que inclui os minerais e a matéria orgânica. E a outra metade desse volume é o espaço poroso do solo, que pode estar preenchido com ar ou com água, e então as proporções relativas desses quatro componentes do solo influenciam o seu comportamento e a sua produtividade. Considerando o volume total de uma dada porção de solo, tipicamente 45% desse volume se deve aos minerais e 5% à matéria orgânica, ambos dentro dessa fração de sólidos. Os minerais do solo são tipicamente derivados das rochas da crosta terrestre e eles se arranjam de tal forma no solo que criam esses pequenos agregados de partículas sólidas, como a gente vê aqui nessa figura. E os espaços formados dentro dos agregados e também entre eles são tão importantes para a natureza do solo quanto as próprias partículas sólidas. Isso porque é no espaço poroso do solo que a água e o ar circulam, que as raízes crescem e que os micro-organismos vivem. As raízes das plantas precisam tanto de ar como de água, e numa condição ideal para a maioria das plantas, o espaço poroso deve ser igualmente dividido entre ar e água, com aproximadamente 25% para cada. Se houver muito mais água do que isso, o solo vai ficar alagado, mas se houver muito menos, as plantas também sofrem com a seca. A água do solo nunca é pura, porque ela contém substâncias orgânicas e inorgânicas dissolvidas, e por isso ela pode ser chamada de solução do solo. Essa solução do solo tem a função importante de levar os nutrientes dissolvidos, como por exemplo fósforo, potássio, cálcio, nitrogênio, entre outros, até as raízes das plantas, mas são as partículas sólidas do solo, como por exemplo as partículas de argila, representadas aqui por essas plaquetas, e a matéria orgânica do solo, representada aqui por esse emaranhado, que liberam os nutrientes na solução do solo para que eles sejam então adquiridos pelas plantas. Existem três mecanismos básicos para que os nutrientes presentes na solução do solo sejam conduzidos até as raízes. Um desses mecanismos é chamado de interceptação, que ocorre quando a raiz cresce em direção às regiões do solo em que os nutrientes disponíveis ainda não foram esgotados. Esse processo acontece também pelos pelos radiculares, esses pelos que crescem lateralmente nas raízes. No entanto, mesmo com o crescimento das raízes em busca de nutrientes, esses íons precisam ainda se deslocar na solução do solo para alcançar a superfície da raiz. E esse movimento pode acontecer, por exemplo, por meio de fluxo de massa, quando os nutrientes dissolvidos são carregados juntamente com a água do solo em direção à raiz, que está ativamente absorvendo a água do solo. Por outro lado, em alguns momentos, as raízes absorvem pouco ou até mesmo nada de água, mas elas continuam adquirindo nutrientes, e isso acontece por meio de um processo chamado de difusão, que ocorre das áreas com maior concentração de nutrientes para áreas com menor concentração ao redor da superfície da raiz. E esse é, por exemplo, o principal mecanismo de aquisição do fósforo, que é um nutriente muito importante para as plantas. Então, os processos de fluxo de massa e de difusão são responsáveis pelo fluxo de água e de nutrientes dissolvidos,
desde regiões mais distantes da raiz, no interior do solo, até regiões mais próximas delas. E, portanto, são processos que dependem de propriedades físicas do solo, como, por exemplo, a distribuição de tamanho de poros, a estrutura dos poros, a permeabilidade, condutividade hidráulica, resistência do solo, entre outros fatores. Aqui, então, eu apresento a estrutura 3D de poros de um agregado de solo de cerca de 3 milímetros de diâmetro, que foi gerada a partir de uma imagem de tomografia coletada ainda no antigo acelerador do LNLS. Lembrando, então, que vocês tiveram uma aula sobre essa técnica com a pesquisadora Nathalie, que é a coordenadora da linha de luz MOGNO. E nessa imagem, os poros foram coloridos em termos dos seus volumes, como a gente pode ver a partir dessa escala de cor aqui embaixo. Nós podemos interpretar que os íons dos nutrientes podem ter mais ou menos mobilidade conforme a configuração espacial dos poros. E por isso, uma rede de poros que é bem conectada pode melhorar a aquisição de nutrientes pelas plantas. E mais especificamente, numa rede de poros que é bem conectada, as raízes que estão ali se proliferando tendem a ter mais facilidade de alcançar os nutrientes que são menos móveis, como é o caso do fosfato, que é um nutriente de fósforo. Nesse agregado de solo específico, havia um poro dominante, esse de cor azul, que ocupava a maior parte do seu volume, e que por isso ele foi selecionado para avaliar a permeabilidade do agregado à água, e nessa outra figura aqui vocês podem ver as dimensões desse poro selecionado nas direções ortogonais da imagem. Aqui eu apresento uma animação que mostra algumas das etapas do trabalho com imagens tomográficas. Então, primeiro você vê diferentes seções transversais da imagem em tons de cinza. Depois você vê o espaço poroso, identificado em azul. A matéria orgânica, identificada em verde. A matriz sólida, cobrindo o espaço poroso. E então a seleção do poro mais volumoso em amarelo, um zoom desse poro. E finalmente o que você vê é o resultado de uma simulação computacional de injeção de água nesse poro. Essa simulação resolve as equações que governam o fluxo de água em um meio saturado, como as equações de Darcy e de Stokes, com base na geometria do espaço poroso. A simulação permite avaliar a distribuição das velocidades do fluido ao longo do espaço poroso, como você pode ver a partir dessas linhas de diferentes cores, e ela também calcula a permeabilidade desse meio para as direções específicas de injeção do fluido. Assim, nós determinamos um valor consistente de permeabilidade nas 3 direções ortogonais da imagem, com um valor ligeiramente maior para a direção X em relação às outras direções. O exemplo que eu mostrei no slide anterior mostrava uma aplicação usando uma única imagem 3D de tomografia. Porém, como vocês devem lembrar da apresentação da Nathalie, na MOGNO será possível realizar experimentos resolvidos no tempo, que nós chamamos de 4D, para investigar processos dinâmicos. Na área de solos, há um experimento que é tradicionalmente utilizado para avaliar as características físicas do solo, que a gente chama de curva de retenção de água. Aqui eu apresento um gráfico exemplificando essa curva que relaciona o volume de água no solo em função das pressões aplicadas nesse solo para retirar a água do seu interior. Então, em outras palavras, quanto maior a pressão aplicada, mais água eu retiro do solo e, portanto, menor é o volume de água que fica no solo. Essas pressões aplicadas podem ser relacionadas com os tamanhos de poros no interior do solo que retém a água. Como você pode ver aqui nessas ilustrações, no início de um experimento como esse, em que as pressões ainda são baixas, a minha amostra de solo ainda se encontra praticamente saturada. Mas conforme eu aumento essas pressões, eu começo a remover a água do solo, inicialmente dos poros maiores, e conforme eu aumento ainda mais essas pressões, eu começo a remover a água dos poros menores. Portanto, essa curva varia com o tipo de solo, ou seja, com o tipo de partículas que é predominante nesse solo. Um solo do tipo arenoso, que contém mais areia,
tende a ter uma predominância de macroporos, que são esses espaços maiores entre os grãos, enquanto um solo do tipo argiloso possui não somente esses espaços maiores, que são os macroporos, mas também eles possuem poros dentro dos agregados, chamados de microporos, que são esses espacinhos dentro dos grãos maiores que eu mostro aqui na figura. E essas diferenças no sistema poroso entre solos diversos se refletem na curva de retenção, como a gente pode ver aqui nesse conjunto de curvas, e em parâmetros que nós podemos obter a partir das curvas, como a própria porosidade do solo e a distribuição de tamanhos de poros. Dessa forma, eu consigo determinar se existe uma predominância de poros grandes ou de poros pequenos no solo, por exemplo. E esses diferentes tamanhos de poros cumprem diferentes funções no solo. Por exemplo, os poros maiores são responsáveis pela infiltração e pela transmissão de água no solo, enquanto que os poros menores são responsáveis por reter a água que fica disponível às plantas. Então, qual é a ideia de trazer isso para os cílios? A ideia é fazer um experimento tradicional de laboratório como esse, que oferece muitas informações importantes, porém diretamente na linha de luz. Isso vai permitir que a gente consiga adquirir imagens sequenciais de uma amostra de solo saturada com água, conforme a gente aplica pressões progressivamente maiores para remover controladamente a água do solo. E assim nós vamos ter acesso não somente à curva matemática que eu apresentei anteriormente, mas também nós vamos ter acesso visual da água migrando entre os poros de diferentes tamanhos do solo, e isso vai nos ajudar a melhorar os modelos matemáticos e físicos já existentes para ajustar essas curvas de dados experimentais. Assim, um experimento 4D como esse, que também pode ser chamado de um experimento resolvido no tempo, vai nos dar condições de entender fenômenos que ainda não são explicados do comportamento de alguns solos específicos, como é o caso dos solos coesos, que cobrem uma extensão de quase 400 mil quilômetros quadrados da costa brasileira, representado aqui nesse mapa pela cor amarela. Esses solos são muito difíceis de cultivar porque eles apresentam um comportamento muito diferente quando eles estão secos e quando eles estão molhados. E não se sabe até hoje quais são os mecanismos responsáveis por esse comportamento. Bom, e quão perto nós estamos de poder realizar um experimento como esse na linha de luz Mogno? Nós estamos agora desenvolvendo o projeto de uma célula que vai nos permitir aplicar as pressões iniciais dessa curva até 10 kPa. Para isso, nós vamos utilizar uma configuração experimental que é similar ao conceito de vasos comunicantes. Aqui nós temos, então, uma representação da nossa amostra de solo, inicialmente saturada com água, que é conectada por um tubo flexível, também preenchido com água, até uma coluna de água lateral com o nível de água no seu interior ajustado na mesma altura da amostra. Então, quando abaixamos essa coluna de água, o desnível de altura entre a água na coluna e a água no topo da amostra, que é uma referência, representa a pressão aplicada em centímetros de coluna d'água, que a gente pode transformar também para Pascal. Para isso, nós precisamos de um sistema experimental projetado sob medida para a linha de luz, respeitando todas as suas limitações. Nós temos, então, atualmente um engenheiro da Mogno, Gabriel Schubert, e uma estagiária, a Ariline Pérez, trabalhando no design desse sistema, com base em considerações de pesquisadores da área de solos, como eu, a própria Nathalie, e 3 professores externos que estão colaborando, como o professor Pires, professor Armindo e professor Cássaro. Quando a linha de luz abrir para os primeiros experimentos, nós pretendemos ter esse sistema experimental pronto para ser testado, e então nós devemos ter um dado similar a esse exemplo, em que vocês podem ver uma seção transversal de um conjunto de esferas, que representa para nós as partículas de solo, com água e com ar preenchendo o espaço poroso. E com o passar do tempo, nós conseguimos visualizar os maiores espaços porosos sendo esvaziados, enquanto a água ainda se mantém nos meniscos entre as esferas. Porém, esse é um meio bem simplificado, ao passo que uma amostra de solo possui um espaço poroso bem mais complexo.
Ainda sobre experimentos 4D na Mogno, um outro esforço coletivo que nós temos feito é no sentido de estudar os caminhos de fluxo de nutrientes na interface entre solo e raiz. E para isso, nós precisamos então de um experimento que nos permita imaginar uma raiz literalmente crescendo através do solo. E aqui eu tenho então duas imagens de um protótipo que nós chamamos de rizomicrocosmo. Rizo porque nós vamos estudar a região da rizosfera, que é justamente a região de crescimento da raiz, onde ocorrem as interações com o solo. Esse protótipo está atualmente em desenvolvimento a partir do trabalho de engenheiros do LNLS como o Renan e o Francesco, e também com base em considerações de vários pesquisadores envolvidos nesse projeto, que, como vocês podem ver, é um grupo bem diversificado, com conhecimento em solos, que envolve conhecimentos de química, principalmente por parte do Dr. Dean Hesterberg, mas também envolve conhecimentos de modelagem da rizosfera, de física, de biologia, de proteção radiológica e de engenharia. E qual é exatamente a ideia desse projeto? Bom, esse ambiente de amostra possui duas regiões de interesse. Uma consiste nessa parte maior, superior, que a gente pode preencher com solo e plantar ali uma semente, deixando a planta e as raízes se desenvolverem até um determinado estágio. A outra parte consiste em um capilar de 1 a 3 milímetros de diâmetro interno, também preenchido com solo, em que a gente quer isolar uma das raízes que vem aqui do compartimento superior. E por que nós precisamos disso? Nós precisamos porque esse ambiente de amostra deve ser compatível com duas linhas de luz que são dedicadas a diferentes propósitos. A parte superior deve ser estudada na Mogno para produzir tomografias 4D do crescimento das raízes, com uma maior flexibilidade do tamanho da amostra, do campo de visão imagiado e das resoluções espaciais. Aqui eu vou apresentar uma animação de um experimento preliminar que nós fizemos na primeira fase da Mogno, no curto período de tempo que ela durou no final do ano passado, ainda numa versão bem diferente do que a gente vai ter. Vejam na animação que, pela imagem de tomografia, nós identificamos o espaço poroso da amostra, em azul, a matriz sólida, em marrom, as raízes, identificadas em verde. Aí eu dou um zoom na raiz e mostro a estrutura interna da raiz em azul escuro. E nessa linha, nós estamos então mais interessados em investigar as propriedades físicas das raízes e do solo, e também como um afeta o outro ao longo desse crescimento das raízes. A parte inferior, por outro lado, deve ser estudada na linha de luz Carnaúba, para produzir medidas espectroscópicas, por exemplo, por fluorescência de raios-x. Nessa linha também é possível obter tomografias, porém com um contraste químico, caracterizando então os elementos químicos distribuídos espacialmente na amostra. Mas devido a uma série de restrições físicas dessa linha, que vocês possivelmente viram em alguma aula ao longo dessa semana, o tamanho de amostra que permite um experimento como esse é bem menor do que na Mogno, e é por isso que nós precisamos isolar uma raiz num capilar bem fininho como esse. Aqui nós temos algumas imagens também de um experimento preliminar que foi feito na Carnaúba esse ano, ainda sem o protótipo e apenas em 2D, em que um pequeno pedacinho de uma raiz envolta em partículas de solo foi imagiada por fluorescência de raios-x, e aqui nessa imagem nós podemos ver a identificação de regiões com concentrações de manganês, de ferro e de titânio. Mas como eu estive mais envolvida com o experimento que foi feito na Mogno, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele com vocês, para vocês terem uma ideia de como ele foi feito e o que nós estamos estudando com isso. Bem, para o experimento preliminar de tomografia na Mogno, nós plantamos sementes de trigo em ponteiras de pipeta preenchidas com solo, como vocês podem ver aqui nessa foto, em que vocês também podem ver que as ponteiras já estavam montadas nos porta-amostras. Nessa outra imagem aqui, vocês podem ver uma daquelas amostras que eu mostrei na foto anterior, posicionada no estágio da Mogno para uma medida de tomografia,
com o detector de raios-x aqui atrás da amostra, e aqui ao lado nós temos um esquema mostrando a variação do diâmetro interno da pipeta ao longo da sua altura. Então, o experimento consistia em iniciar a medida de tomografia no momento em que a raiz que estava crescendo ali dentro, que eu representei aqui por essa linha pontilhada, estivesse entrando no campo de visão do experimento, que no caso está representado aqui por esse quadradinho azul de 2,9 por 2,9 milímetros. Nós precisávamos fazer a medida nessa região por algumas limitações experimentais que nos impediam de fazer a medida numa região mais acima da pipeta, por exemplo. E por isso foi preciso preparar várias amostras, como vocês viram na primeira foto do slide anterior, porque devido à variabilidade biológica natural da taxa de crescimento das raízes, não era possível prever exatamente onde estava a pontinha da raiz no momento do experimento. Aqui nós temos então uma imagem ilustrando o dado de tomografia que foi obtido, que representa uma seção transversal no topo do campo de visão, como se eu estivesse olhando o topo de um cubinho nessa região azul por cima, e na imagem vocês podem ver as partículas sólidas de solo em tons de cinza mais claro, os poros em tons de cinza mais escuros e a raiz aqui bem circular. Na imagem de baixo, vocês podem ver uma seção longitudinal do campo de visão, como se eu estivesse olhando esse quadradinho azul ou um cubinho aqui nessa região de frente. E essa imagem que vocês veem aqui, então, é da primeira medida da sequência, em que vocês conseguem ver a raiz aqui bem pequenininha. E se eu der um play nessa animação, vocês conseguem ver, então, um pedacinho da evolução do crescimento dessa raiz a cada 1 hora. Então, esse experimento que eu descrevi foi repetido em diferentes condições do feixe de raio-x, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que são condições mais ou menos favoráveis para materiais biológicos, como é o caso da raiz. Isso porque, como vocês podem imaginar, um feixe de raio-x de alto fluxo de fótons e especialmente com baixas energias é bastante nocivo para materiais biológicos, como é o caso de uma raiz viva. Esse gráfico de cima mostra a taxa de crescimento da raiz em cada um desses experimentos em que eu variei as condições do feixe de raio-x em milímetros por hora em função do número de vezes que a raiz foi irradiada. De uma forma resumida, a gente pode perceber que todas as condições testadas causaram uma redução na taxa de crescimento da raiz, até que em algum momento ela praticamente parou de crescer. Porém, 2 dos experimentos testados apresentaram uma redução menos acentuada na taxa de crescimento dessa raiz, que são essas linhas de cor amarela e verde. Bom, para tentar entender como algumas condições do experimento foram menos prejudiciais à raiz do que outras, nós estamos contando com a ajuda do Grupo de Proteção Radiológica do CNPEM, nesse caso a Isabela de Moraes e o Fernando Baquim, para estimar as doses de radiação absorvidas pela raiz em cada um dos casos. Então, aqui nesse gráfico abaixo, vocês podem ver a taxa de crescimento para cada experimento em função da dose cumulativa de radiação absorvida. E nós podemos ver que existe uma correlação bem interessante entre esses dados, que nós estamos tentando interpretar agora, por exemplo, com base em outras informações, como a taxa de dose absorvida, o tempo de exposição, as posições da raiz em relação ao feixe, entre outros fatores. Mas a mensagem que eu gostaria de passar aqui é que mesmo numa condição bem ruim, como foi na primeira fase da mogno, nós conseguimos ver ao menos algumas etapas do crescimento de uma raiz. E que na versão da mogno final, nós vamos estar numa condição muito mais favorável por termos um feixe quase monocromático de alta energia, o que é muito menos prejudicial para materiais biológicos. Bom, até agora eu falei para vocês sobre algumas aplicações envolvendo 2 das principais capacidades da linha de luz mogno, que são as possibilidades de realizar experimentos in situ, com ambientes de amostra especialmente desenvolvidos, e experimentos rápidos resolvidos no tempo e chamados 4D.
Mas a Nathalie também falou para vocês que a Mogno vai permitir estudos por tomografia de raio-x em multiscala. E apenas relembrando, um estudo em multiscala significa que a gente consegue adquirir tomografias de uma mesma amostra, e aqui eu estou representando uma amostra de solo, com diferentes resoluções espaciais, como eu estou mostrando aqui no slide. E a resolução espacial está relacionada com o tamanho de pixel da minha imagem, ou de voxel, que é a versão 3D do pixel. Então, agora eu vou apresentar alguns resultados de um estudo da área de solos que se baseia nesse conceito de multiscala, porém com apenas duas escalas investigadas. E o que se desejava estudar aqui era o efeito da calagem do solo sobre algumas das propriedades físicas do sistema poroso desse solo. A calagem consiste na aplicação de calcário no solo para reduzir a sua acidez, que é um problema bastante recorrente em solos tropicais. Mas apesar da calagem ser um corretivo químico, sabe-se que ela também apresenta efeitos secundários na física do solo. E o que foi feito então? Nós tínhamos uma área experimental no campo, em que foram aplicadas diferentes doses de calcário, sendo elas 0, 10, 15 e 20 toneladas por hectare de calcário, que eu vou representar como L0, L10, L15 e L20. Então, para cada uma dessas doses foram coletadas amostras, como vocês podem ver aqui nessa foto à esquerda, com o formato cúbico, medindo aproximadamente 8 centímetros de lado. Essas amostras foram então escaneadas em um tomógrafo industrial, que não é de síncrotron, com um tamanho de voxel de 60 microns, o que significa que nós tivemos acesso a poros no interior do solo com diâmetro maior do que o tamanho do voxel, ou seja, poros maiores do que 60 microns de diâmetro. Porém, nós gostaríamos também de estudar os efeitos da calagem em poros menores do que esses 60 microns. E por isso nós precisávamos de um tamanho de voxel menor, e isso somente era possível no síncrotron, com um tamanho de amostra menor. Então, para isso, nós tivemos que coletar outras amostras na mesma área experimental e realizar um método de seleção de pequenos agregados do solo, que, como eu falei lá no início, são aglomerados de partículas sólidas do solo que formam as unidades fundamentais da sua estrutura. Nós selecionamos agregados de 1 a 2 milímetros de diâmetro para esse estudo, e aqui você vê uma foto de um desses agregados montado em um porta-amostra para aquisição da imagem na linha de luz, a partir da qual nós conseguimos então um voxel de 1,64 microns, podendo então acessar poros bem menores do que no primeiro caso. E quais foram as diferenças entre essas duas escalas de poros que nós pudemos observar? Nós podemos ver aqui nesse gráfico que a porosidade das amostras maiores, que revelam poros maiores do que 60 microns em diâmetro, quase não foi alterada entre as áreas com dose de 0 e de 20 toneladas por hectare de calcário. Nós podemos interpretar que houve um pequeno aumento da porosidade para L20 em relação a L0. Por outro lado, para as amostras pequenas, em que nós pudemos identificar poros maiores do que 1,64 microns, nós vemos que a porosidade foi reduzida significativamente para L10 e L15 em relação a L0, e também que a tortuosidade dos poros, que indica o quão sinuosos são os poros, aumentou para L10 e L15 em relação a L0. E esses resultados indicam que, nas amostras maiores, a calagem não afetou tanto a qualidade física do solo, mas ela prejudicou o transporte de ar e de água no interior das unidades fundamentais do solo, que são essas amostras pequenas na forma de agregados. No caso das amostras maiores, as imagens de tomografia também nos permitiram identificar uma alteração no padrão de poros formados na área com calagem, com poros mais lateralizados e cilíndricos do que na área sem calagem. No caso das amostras menores, as imagens também nos permitiram perceber visualmente que existe mais poros no caso da imagem sem calagem do que no caso da imagem com calagem, confirmando os resultados quantitativos do gráfico.
Então, esse tipo de estudo é importante porque nos permite avaliar quais são as doses mais apropriadas de diferentes produtos, sejam eles químicos ou biológicos, no solo, que melhorem a sua fertilidade, mas sem prejudicar ao mesmo tempo a sua qualidade física, porque isso também é um fator bem importante para o crescimento das plantas. E ainda, esse estudo dá uma ideia do que poderá ser feito na Mogno, porém levando em conta que na Mogno nós vamos poder estudar muitas outras resoluções espaciais, não apenas duas, como eu mostrei, e tudo isso em uma mesma amostra, o que é muito bom para quem trabalha com essa técnica. Então era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu espero que eu tenha conseguido explorar um pouco das 3 áreas propostas para essa escola, que era Física, Química e Biologia, e que eu tenha conseguido me comunicar de uma forma que vocês consigam aproveitar algumas dessas ideias, como contextualização em futuras aulas ou atividades com os alunos do ensino médio, em que vocês vão abordar aplicações dos cílios. Muito obrigada pela atenção de vocês e mais tarde eu vou estar à disposição para responder possíveis dúvidas, mas vocês também podem entrar em contato comigo ou com a Nathalie por e-mail futuramente para esclarecer outras dúvidas que possam surgir.